Final de 2025 tá aí, a gente tá entrando em 2026 e no final de ano sempre bate aquela nostalgia. E eu tava aqui lembrando de jogos que marcaram a minha vida. Não necessariamente jogos premiados, GOTYs ou algo do tipo, e sim jogos que têm alguma coisa bacana que marcou alguma fase de transição da minha vida de alguma forma. Então, nesse vídeo eu quero compartilhar com vocês jogos que marcaram a minha vida, que faz parte dos melhores jogos que eu já joguei, e eu gostaria de saber de vocês quais são os jogos que marcaram a vida de vocês. Lembrando que essa lista aqui é informação extremamente pessoal, são gosto meu e aqui só conta a minha opinião, como eu gostaria de saber a de vocês. Começando essa lista, a gente já vai lá pro PlayStation 1 e vai lembrar de Winning Eleven 2000. Hoje, em 2025, você olhando para trás, vendo esses gráficos, eles até parecem meio feios, né? Mas na época, lá nos anos 2000, jogar o Winning Eleven era o puro suco da tecnologia. Era extremamente satisfatório você jogar com o Roberto Carlos. Quem lembra, quem jogou na época lá, chutar do meio de campo com o Roberto Carlos era quase certeza de ser gol. Então o Winning Eleven com certeza marcou a minha vida e eu tenho certeza que marcou a vida de muita gente também. Saindo de Winning Eleven, a gente vai pro Super Nintendo pegando um jogo extremamente difícil que é o Contra 3. Lá na época, galera, não tinha cheats, não tinha game save, aqui era começar com algumas vidas e você tinha que ser bom para chegar no final do jogo. Era extremamente divertido você ficar jogando com os primos, com os amigos, numa tarde de sábado Contra 3. Ele marcou uma geração, ele me marcou muito e eu gosto de jogar Contra 3 até hoje. Continuando no Super Nintendo, a gente vai para um jogo de luta que divide muita opinião. Aqui me marcou bastante, que é o Killer Instinct. E quando eu falo que divide opiniões, porque a gente tem Mortal Kombat, tem Street Fighter e tem o famoso Killer Instinct que disputava o pódio ali do Super Nintendo. E Killer Instinct, galera, me marcou bastante. Joguei muito com os amigos, me divertia, jogando com Fulgor, Spinal, Raptor, Rorschach, enfim, e outros personagens icônicos ali da série Killer Instinct. Jogo marcante, gráfico bonito e jogabilidade ok pra época. Com certeza, galera, não tem como ficar de fora dessa lista Killer Instinct, não. Let's rock, baby. Agora já vindo para uma era mais moderna, pegando ali no PlayStation 2, um dos primeiros jogos que eu joguei e eu via na Lan House, porque na época eu não tinha dinheiro para comprar um PlayStation 2, foi Devil May Cry. Devil May Cry, para quem não sabe, era para ser um Resident Evil, que de última hora ficou sendo esse jogo de espada, onde nos foi apresentado Dante. Cara, jogo bacana, hack and slash, rápido, fluido, gráfico extremamente lindo pra época, até hoje eu acho divertido, até hoje eu acho bacana, e Devil May Cry marcou muito a minha vida com um dos meus jogos preferidos do gênero hack and slash, principalmente quando eu olho pro PlayStation 2. Continuando a lista, eu caio aqui agora para um dos melhores jogos de RPG da vida, que marcou muito, porque ele é um jogo extremamente longo e toda vez que você joga, você descobre alguma coisa diferente. O jogo que eu tô trazendo agora aqui é Skyrim, galera. Skyrim, ele me marcou, ele pra mim até hoje é um dos melhores jogos de RPG do gênero. Esse gênero terceira pessoa, primeira pessoa, magias, dragões e por aí vai.
Gráfico legal, história envolvente, jogabilidade fluida, inimigos marcante. Cara, Skyrim é um baita jogo, uma obra-prima, né? E eu tô muito ansioso aí pelo Skyrim 6, que parece que vai sair em 2026, né? Mas esse Skyrim aqui me marcou e com certeza marcou toda uma geração. Voltando para o PlayStation 1, a gente vai para o jogo no qual eu aprendi a gostar de RPG, que é o Final Fantasy VII. Eu tenho uma história meio bacana com o Final Fantasy VII, porque eu odiei a primeira, a segunda e a terceira, talvez até a quarta vez que eu tentei jogar esse jogo. Afinal, era um jogo meio quadradão, era um RPG ali por turno, eu não tinha um jogo de ação no qual eu saía atirando, batendo nos inimigos, eu tinha que esperar a minha vez de atacar. Porém, depois que eu dei uma nova oportunidade, olhei com os outros olhos e comecei a me envolver no jogo, eu considerei Final Fantasy VII, até hoje, em 2025, um dos melhores jogos de RPG que eu já joguei na minha vida. E continuando, pegando o mesmo embalo do Final Fantasy VII, Final Fantasy Tactics, outro jogo da série Final Fantasy que eu não gostei de primeira e eu não entendi absolutamente nada na época que eu joguei. Aquele jogo onde eu atacava num tabuleiro e depois o inimigo atacava, era super demorado, não entendi, não gostei. Depois de um tempo insistindo, depois de um tempo jogando, que obra-prima. Final Fantasy Tactics até hoje pra mim é um dos melhores jogos do gênero, né, RPG tático, e eu tô jogando atualmente no Nintendo Switch a versão remasterizada e o jogo ainda continua sendo, ó, uma tchutchuca, pérola dos RPGs tático. Final Fantasy Tactics é um jogo excelente e marcou a minha vida. Bloody distance shall be clear as the powers will be at one. Now, the fourth phase is about to begin. King of Fighters 97. Story moves. Bom, agora voltando para um jogo de gênero de luta, a gente cai pro The King of Fighters, especificamente o 97. Eu tenho uma história muito particular com esse jogo, porque esse jogo me lembra a minha quarta série lá do ensino fundamental, quando eu fugia das aulas ali. Não aconselho vocês fazerem isso, pegava uma ficha com troco dos mercados que minha mãe me dava para comprar as coisas no mercado, comprava uma ficha e ficava jogando lá no fundo do bar no fliperama. The King of Fighters 97 marcou a geração de jogos de luta. Eu lembro que na época também era muito dividido com Street Fighter, Metal Slug, entre outros jogos famosos de fliperama, mas The King of Fighters 97 fazia filas quilométricas e sempre tinha o cara do bairro que detonava todo mundo e o objetivo era você ganhar daquele cara. Baita jogo bacana, The King of Fighters 97 me marcou bastante, eu tenho certeza que também marcou muita gente. Voltando pro PlayStation 2, a gente vai para outro jogo de hack and slash. Esse marcou todo mundo e atualmente continua marcando as novas gerações, que é God of War, mas God of War 2. Aqui a gente tem um hack and slash clássico, bacana, do estilo que a gente gosta, só porradaria, no qual você vai evoluindo o seu personagem principal, envolvido numa história bacana, envolvendo a mitologia grega, você vai absorvendo poderes e você sente a evolução do Kratos. Você vai ficando mais forte, você vai ganhando os power-ups, você vai evoluindo o seu personagem e desenrolando uma história sensacional.
Quem jogou God of War 2 se apaixonou e também pode ter gostado bastante logo de início do God of War 3. Quem é que não lembra do Kratos subindo o monte lá do Olimpo e né, nas costas da Gaia? Cara, incrível God of War, mas God of War 2 ele me marcou porque ele foi um gênero ali, hack slash novo. E eu comecei jogando não pelo 1, mas sim pelo God of War 2. Bom, voltando pro PlayStation 1, a gente cai para um dos melhores jogos ali de terceira pessoa de tiro, FPS, né? Que é o Medal of Honor Underground. Jogando hoje em dia, em 2025, você pode até estranhar a jogabilidade, mas isso aqui na época do PlayStation era o puro ápice da tecnologia, do gráfico, da ambientação e da jogabilidade. Medal of Honor Underground tinha uma baita história bacana, era um jogo incrível de se jogar, marcou bastante geração. Eu até hoje gosto de Medal of Honor Underground, eu gosto da música, da ambientação, daquela coisa que remete ao passado, da Segunda Guerra Mundial. Então, cara, não tem como ficar de fora dessa lista, Medal of Honor Underground. Bom, galera, tá curtindo essa lista, tá curtindo aí esses jogos que eu tô mostrando pra vocês? Eu peço pra vocês, se vocês estiverem gostando, dá uma moral aí, ó, já clica no botão de inscrever e deixa o like pra ajudar e não esquece de comentar quais são os jogos preferidos de vocês. Bom, agora voltando aqui pro PlayStation 1, continuando na verdade no PlayStation 1, um jogo marcante, bacana, divertido de corrida, que é o Crash Team Racing. Esse aqui dispensa comentários. Ele me lembra sábado à tarde, depois de ter chegado ali de um curso que eu fazia de computação na SOS Computadores e jogando com os meus primos e com meus amigos. Como era divertido jogar Crash Team Racing, principalmente no multiplayer. Jogo bacana, jogo fluido, jogo, cara, ele, por mais que ele seja repetitivo, ele era um jogo que não cansava. Muita gente gostava de Mario Kart, muita gente gostava de outros jogos do gênero, Rock'n'Roll Racing, por exemplo, e o Crash Team Racing ele marcou justamente por me lembrar daquela coisa nostálgica da tarde de sábado jogando com os amigos e com certeza não tinha como ficar de fora. Continuando aqui em jogos que remete àquele multiplayer, aquela coisa gostosa dos amigos, da gente jogando, eu volto aqui pro Nintendo, volto não, né? Eu entro no Nintendo 64 falando de 007 GoldenEye. Cara, que jogo incrível. Confesso pra vocês que eu não gostava de jogar 007 no single player, ali na história. Não fazia diferença nenhuma. O que eu achava bacana era o modo multiplayer com a tela dividida. Até 4 pessoas conseguiam jogar. E eu lembro que eu jogava no Nintendo 64 do meu primo e eu tinha um colega que tinha outros controles. Então a gente jogava com 4 pessoas. Eu tinha 2 controles que eram do meu primo, mais 2 controles que eram dos amigos. Então era legal demais você passar um sábado à noite, um domingo à tarde, jogando 007 GoldenEye no modo multiplayer, principalmente com 4 pessoas. Jogo extremamente divertido e até hoje eu curto bastante 007 GoldenEye. Bom, agora voltando mais uma vez pro Super Nintendo, eu lembro dos melhores jogos de aventura, esses joguinhos assim, que lembram Metroidvania, enfim, independente do gênero, eu estou falando de Donkey Kong, principalmente o 2. Por que eu gosto tanto de Donkey Kong 2? Graficamente falando, o jogo é lindo. Até hoje o jogo é extremamente bonito quando você olha. Quando você volta lá para a época do Super Nintendo, o que marca? Dificuldade, a trilha sonora,
o gráfico e o jogo em si, que ele tinha um tamanho ali, uma história bacana, um desenvolvimento até você fechar. Não era um jogo tão curto e tinha um nível de dificuldade ok. Era muito legal você estar jogando, você morrer várias vezes na fase, você morrer várias vezes no chefe, até o momento que você conseguia passar. Era muito bacana jogar Donkey Kong 2, me marcou bastante. Gosto do Donkey Kong 1, gosto do 3, mas o 2 ele me marcou principalmente pelas fases de água, que tinha aquela trilha sonora irada, linda, gostosa, que até hoje eu lembro e dá aquele sentimento de nostalgia gostoso. Então não tem como Donkey Kong 2 ficar fora dessa lista. Bom, agora continuando aqui no PlayStation, mas agora vindo pro PlayStation 3, onde eu tive meu primeiro contato com Dark Souls 2. Pra mim, no gênero Souls-like, tem vários jogos muito bons. Elden Ring, Dark Souls 3, Sekiro, entre outros jogos do gênero. Mas Dark Souls 2, ele me introduziu na série Souls-like. Eu aprendi a gostar, eu aprendi a enfrentar a dificuldade, porque sim, Dark Souls 2 era um jogo difícil, era um jogo que todo mundo não estava muito acostumado, ele era um jogo que não era equilibrado, afinal você tinha que unir a tua jogabilidade, a tua habilidade, junto com o teu personagem. Não bastava você só ter um personagem forte e você não saber jogar. Como não bastava também você ter um cara que tem habilidade e não saber construir um personagem forte. Então Dark Souls 2, ele é gráfico, tem história, ele é bacana e eu joguei até a exaustão. Jogo até hoje porque ele pra mim é um dos melhores jogos Souls-like e me marcou muito. Gosto, como eu falei, gosto de Elden Ring, gosto dos outros jogos, mas Dark Souls 2 eu tenho uma história particular porque ele foi o jogo que me introduziu ali no Souls-like e é um jogo que me marcou pela dificuldade, pela história e onde eu aprendi a gostar do gênero. Bom, para finalizar a lista, colocando o último jogo aqui, não tem como terminar essa lista e não lembrar de um jogo que marcou todas as gerações lá do PlayStation, que é Resident Evil 2, especificamente o 2, porque a gente teve Resident Evil 1 e quando a gente chegou no 2, a gente teve um salto gigantesco, tanto em jogabilidade, gráfico e história. Aqui a gente tinha 2 CDs, cada CD contendo uma história diferente com um personagem diferente. A gente tinha o Leon e a Claire. Cara, jogo muito bacana, jogo envolvente, jogo difícil na medida, graficamente falando muito lindo e é um jogo que marcou todo mundo. Resident Evil 2, ele é o ápice ali do PlayStation 1 pra mim, tá? Teve o Resident Evil 3, que foi bem bacana com a Jill Valentine, mas, cara, Resident Evil 2, o Mr. X correndo atrás de você, aquela história legal, o gráfico bacana, enfim, Resident Evil 2 pra mim, ele com certeza ele tá entre os top jogos da minha vida. Essa lista aqui, galera, é uma lista com jogos que me marcaram, jogos que eu gosto, mas ficou muito jogo de fora. Afinal, eu tenho 37 anos de idade, já tive experiência com muitos consoles, com muitos jogos, porém esses 15 jogos que eu trouxe aqui nessa lista foram jogos que me marcaram e quando eu lembro desses jogos eu tenho aquele sentimento de nostalgia. Eles me levam para alguma fase da minha vida. Não é simplesmente um jogo que eu joguei e é isso aí. Não, são jogos que marcaram a minha vida. Bom, eu espero que vocês tenham gostado dessa lista. Como eu falei pra vocês, eu gostaria de saber quais foram os jogos que marcaram a vida de vocês nessa vida de jogatina. Comenta aqui embaixo, vamos interagir. Coloca aí, galera, qual foi o jogo ou quais foram os jogos que vocês mais gostaram. Bom, eu paro por aqui para não tomar mais tempo de vocês. Agradeço para todo mundo que ficou comigo até agora e vamos para 2026 junto. Então se inscreve aí no canal, deixa o likezão e é isso. Tamo junto, galera. Fui!